When the moon is in the seventh house, and Jupiter aligns with Mars, then we will guide the planets, and love will steer the stars. Is this the dawning of the age of Aquarius? Age of Aquarius. Aquarius. Que tal essa abertura, hein? Que tal essa abertura? When the moon is in the seventh house. Quando a lua está na casa 7. E Júpiter alinha-se com Marte. Então forma-se um desenho tal que a era de Aquário chegou. Gente. Fiz questão de pôr essa música aqui, porque o tema de hoje vai tratar disso. Vai tratar disso. Transição planetária. Bem-vindo desde já ao nosso canal. Mais uma vez, você, meu amigo, minha amiga. Obrigado pelo prestígio, obrigado pelos reacts que eu estou recebendo, sempre com mensagem de força, de alento. E o programa A Vida Continua, vai indo. Há muito que eu queria falar desse tema, mas eu estava adiando. E eu olho aí nas redes e vejo alarmismo de todo lado. Vem aí um planeta chupão e vai levar metade da humanidade embora. Dou uma zapeada aí na TV, aparece. Os espíritos alertam. A escuridão vai tomar conta da Terra. Vem outros autores aí, às vezes, na maior da boa fé, falar de transição planetária, mas deixa na cabeça do público uma ideia de medo. Meu Deus, eu vou ficar na Terra, eu vou ser banido, eu vou para onde? Eu vou para o umbral? Então, meus amigos, é muito sério o assunto. Vamos tratar dele com carinho. Se não pudermos esgotá-lo numa única live, jogamos um pouco para frente. Vamos em busca de outras fontes bibliográficas. Hoje eu vou utilizar a Gênese, que é a Gênese de Allan Kardec, não é a Gênese mosaica. A Gênese de Allan Kardec, cujo nome certo é Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Olha o que escreveram na capa. Os milagres e as previsões. Levei um susto, falei, outra vez. Ainda bem que no miolo não. No miolo está certinho. Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Aqui está as previsões. Não é a mesma coisa. E a Gênesis continua, então, sob aí a maldição das adulterações, dos erros, porque o livro já ficou famoso aí por haver sido adulterado pelos seguidores de Allan Kardec. Vocês se lembram dessa polêmica, né? Pela primeira vez se toca no tema de transição, que é Allan Kardec que está dando as cartas. Ele diz, assessorado pelos espíritos da falange, né? Os espíritos que o acompanharam ao longo de toda a codificação, disseram, agora a Terra está, sim, iniciando uma mudança. Ela não se sente assim tão fortemente, mas é gradativa, é sensível. Já começou há 2 séculos, 1868, data da Gênese. A transição da Terra para um planeta de regeneração, ou seja, que vai abrigar homens que estão
regenerados. Regenerados do mal, se tornaram homens de bem. No momento, não somos ainda um planeta de regeneração. Somos um planeta de provas e expiações. Muita dor. O mal ainda sobrepuja o bem. Mas num mundo de regeneração, os bons predominam. A predominância é do bem. Mesmo que sejam os mesmos espíritos de hoje, mas eles estão renovados, com novos pendores, dispostos a rever seus pontos de vista. Então, é uma era muito boa. É a era de Aquário, não tem nada a ver. Essa alusão aí aos astros é outra coisa. A gente fala da era de Aquários como uma era que sucede à era de Peixes e que agora a era do espírito prevalece. Tá bom. Eu me lembro que esse grupo, Fifth Dimension, veio com essa música em 69. Sabe o que é 1969? 50 anos atrás. Ou 54 já. When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars. Olha lá. And we will guide the planets. Nós vamos seguir os planetas. And love will steer the stars. O amor vai presidir as estrelas. Quer dizer, o amor será sobre a égide do amor essa era. Muito bonito. Mas aí nós vamos dizer, tem a ver alguma coisa, a influência dos astros com a condição moral do habitante da Terra? Não, não tem. A influência das marés, da Lua, que os astros exercem influência uns sobre os outros, sim. Nós estamos nos movimentando no espaço, equilibrados, ligados a planetas, num sistema solar, sim. Mas não será isso. O que vai determinar aí a transição da Terra para o mundo bom, o mundo novo, a nova era, New Age. O que eu posso dizer aqui, respaldado nos slides que eu vou projetar, é de que essa reforma é de caráter moral. Essa transição é de caráter moral. Então, não precisa você pensar, chuvas torrenciais, temporais, inundações, é isso, sinal do fim dos tempos. Não. Isso sempre houve, sempre terá. Vulcões, não sei o que, terremotos. As entranhas da Terra estão se agitando. Por isso que eu pus esse texto aí. Eu pus esse título meio sensacionalista. Agitam-se as estruturas, as entranhas da Terra. Eu achei bonito o texto de Allan Kardec. Ele diz, não se trata disso. A Terra tem milhões e milhões de anos e vem passando por processos e processos. As suas rochas aí, seu magma, ainda não se acalmou. As placas tectônicas ainda estão se acomodando. Isso se dá ao longo de períodos longos. Nós estamos tentando olhar por um intervalo de 1.000, 2.000 anos? Não. A Terra vai passar, sim, epidemias, mais tsunamis, mais sacudidas daqui e ali. Haverá, sim, desencarnações em massa, como tem ocorrido. Agora, essas desencarnações em massa contribuem para que o Criador e os seus cooperadores, os espíritos superiores, espíritos de avançada categoria, colaborando com o orbe, colaborando aqui com a Terra, vá fazendo uma triagem, uma peneirada nos espíritos que estão na crosta e encarnados na Terra. Chega uma hora que a Terra precisa dar um salto de qualidade. Ela já vem fazendo isso. E é agora que eu vou entrar
no livro da Gênesis, vocês vão ver que a nova era, ou a nova geração, o novo tempo, está assim, se cada vez mais se colocando. Não quer dizer que você vai ser banido daqui. Pode ser, para um outro planeta, ou mesmo ficando neste planeta, mas vai para uma regiãozinha aí bem atrasada. Porque aqui dentro do planeta há regiões muito ainda atrasadas, né? Se você for lá para as ilhas do Pacífico, naquela região da Polinésia, você vai encontrar ali até canibais ainda vivendo ali. Então, neste mesmo planeta de provas e expiações, você tem umas ilhas com comunidades que ainda vivem num estágio inferior ainda. Um estágio de barbárie, um estágio de mundo primitivo. Então, se você não for para o mundo inferior à Terra, você pode ir para uma região inferior ao Brasil, neste caso nosso. Que tal reencarnar onde vige a pena de morte, onde os regimes autocratas, violentos, ocorrem? Na África, há muitos países assim. Quer dizer, os valores civilizatórios da democracia, da defesa do meio ambiente, da democracia entre os povos, da cordialidade, na convivência fraterna, ainda nem passou por lá. E mesmo aqui nas chamadas nações civilizadas de primeiro mundo, ainda há grandes retrocessos. Os Estados Unidos, que é a maior potência mundial, não é um todo desenvolvido. Eu passei por lá, hein? Fiz questão de atravessar de trem, de leste a oeste. O meio oeste americano, olha, além de ser muito árido também, ainda é conservador ao extremo, ainda há pobreza lá também. Eu vi dados aí, inclusive quem os trouxe foi aquele Domenico Di Masi, aquele filósofo italiano. Ele estava dizendo que só o meio oeste americano são 40 milhões de pobres. Aí você entra na Califórnia, sim, aí é um estado super desenvolvido, é o mais desenvolvido da América. Mas então, você encontra bolsões de pobreza, de ignorância, no Brasil, na América Latina, na África, na Austrália, Oceania, na Ásia, Ásia Menor, no Sudeste Asiático. Né? Mas, já que eu fiz o preâmbulo, e o preâmbulo já mostrou para vocês para onde nós vamos, eu vou agora chamar a nossa vinheta, tá bom? E já entraremos propriamente no tema. Muito bem, então vamos lá. Hoje nosso programa vai falar de transição planetária. Antes de vir aqui falar do tema, é claro que eu dei uma sapiada aí. Eu vi Haroldo Dutra falando com muita propriedade sobre o tema. Eu vi Jorge Larrat, que é um amigo nosso lá de Rondônia. Tive a oportunidade de estar num congresso com ele, dividimos o mesmo quarto de hotel. E ele contou tudo o que ele faz, como ele faz as palestras e como ele vem trabalhando determinados temas. Aprendi muito com o Jorge. Eu vi a palestra dele, gostei, ele usou praticamente a mesma bibliografia que eu estou usando aqui para falar da transição. Divaldo trouxe também livros interessantes sobre isso, um deles através de Manuel Filomeno de Miranda, cujo título é Transição Planetária. Estamos numa transição? Estamos. Mas é motivo para alarme? Não. Quem é que faz alarme? Os sensacionalistas, que gostam
de alarmar e atrair seguidores para o seu canal. Então, ele faz um sensacionalismo, põe um título já bem chamativo, como eu pus aqui, eu também fiz isso aí. Todo mundo vai ver meu título, vai cair na armadilha, na isca que eu joguei. Não são as entranhas da Terra que estão se agitando nesses 2 últimos séculos, de 200 anos para cá. Mas são os valores do homem. Está saindo uma geração e entrando outra. Isso vai sendo feito pouco a pouco. Muitos que nascem, que morrem, já não voltam aqui. Não tem condição. Vai para um mundo mais apropriado, como eu disse. Mas aqueles que estão com pendores melhores, voltam. Você herdará a terra, vai ficar conosco. Sem considerar que podem vir outros alienígenas, né? Espíritos que estão em outros mundos mais desenvolvidos e virão aqui para dar uma forcinha para nós. Isso está ocorrendo. Quando a gente começa a falar dos nossos... Fazendo aqui o primeiro slide para vocês, e também o escopo do tema de hoje. Vejam, que por quais sinais nós identificamos que um espírito já pertence à nova geração, pertence a um mundo novo, que vai estar conosco aí na nova terra. Vamos chamar a terra de Canaã, a terra da promissão. É uma analogia que eu estou fazendo com o mundo de regeneração. Primeiro, você tem que separar mitos das verdades. O que é mito, o que é verdade, Tá bom? E vamos em Allan Kardec, em umas notas que eu puxei lá do capítulo 18 da Gênese. Quando ele começou a tocar na geração nova, os tempos são chegados. Ele não é de sensacionalismo. Inclusive, ele fala com muita segurança. Ele está, na verdade, sendo porta-voz das informações que os espíritos superiores estão trazendo. Mas os falsos profetas da terra e da erraticidade se aproveitam disso para espalhar um pouco de pânico no meio dos crédulos. Vamos ver se isso dá para tratar tudo aqui hoje. Eu vou começar aqui com essa primeira lâmina, mas aí eu puxo do Evangelho. E o Evangelho do Novo Testamento que está analisado no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Afirmou Jesus: guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos rapazes, arrebatadores, vorazes. Pelos seus frutos, desses profetas, vocês os conhecereis. Ou seja, ele compara aí, profeta a uma árvore. Se a árvore é boa, o profeta é bom, os frutos desse profeta serão bons. Se a árvore é má, os frutos serão maus. E ainda pergunta, colhem-se, porventura, uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Logicamente que não. As uvas é nas parreiras mais frondosas, né? Os figos nas figueiras. Se o figo é bom, a figueira é boa, a árvore é boa. Da mesma forma, é assim que devemos considerar os profetas ou médiuns da atualidade. Esses que aparecem aí anunciando, o mundo acaba dia tal time vai ser campeão. Ou então, vamos ficar 3 noites, 3 dias na escuridão. A Terra vai mergulhar. 2024 vai ser o pior. Aliás, nós estamos agora caminhando para o final do ano, e o que vai aparecer de
astrólogo, vidente, fazendo leituras de tarôs, de cartas, de búzios, para dizer, olha, no ano tal vão morrer tais e tais celebridades, teremos um caso grave na política, vamos perder... Bom, os profetas que se prestam a isso, na verdade, estão mancomunados com espíritos também muito vaidosos, que são também tão mistificadores quanto os próprios médiuns. Então, eles formam uma dupla daquelas. Se unem para espalhar isso. Espalhar notícia alvissareira, alarmista. Recentemente, olha, eu citei Jesus, mas também João, ó, meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, o apóstolo, João evangelista. Mas agora eu venho comentar com vocês aqui. Eu acho que até já contei isso aqui, e vale a pena repetir. Eu terminei uma palestra na cidade aí de Capivari. Aí alguém disse, olha, a nossa amiga tal quer lhe fazer uma pergunta. Eu falei, mas por que ela não fez aqui ao vivo, durante a palestra? Não, ela quer falar em particular. Mas, nossa, deve ser uma coisa muito cabeluda. Aí eu falei, vamos lá, se eu puder ajudar, o que você queria saber? Olha, é uma médium, amiga nossa. Não vou declinar o nome, um tempo já no espiritismo, mas ela caiu nessa armadilha. Olha, eu tenho visto aí umas mensagens que têm chegado aí de uma médium avisando que nós vamos viver 3 dias na escuridão. Será um dia, a Terra vai mergulhar na escuridão. Ora, isso foi agora, em meados de setembro, para agosto para setembro. Eu falei, nossa, em princípio, disse, nós não devemos levar isso muito a sério, não. Não. Há médiuns e médiuns. Há médiuns ou paranormais, às vezes não é nem um espírito que está lhe mostrando, é ele mesmo, desdobrado, está vendo. E o que ele vê, ele decodifica. João, na ilha de Patmos, viu no céu o quê? Bola de fogo. Podia ser míssil. Pássaros de prata, não sei como ele chamou, ou de metal, não sei, mas podiam ser aviões, jatos, foguetes. Mas ele foi decifrando os signos e falando com a sua linguagem. Então, o médium, ou o paranormal vidente, ele transcreve o que ele está vendo. E pode chamar uma coisa de uma coisa que não é uma coisa, que não é outra coisa. Aquilo que ele interpretou. A gente pode encontrar um equivalente àquilo que ele viu, tirar ilações, né? Ficou melhor assim? Então vamos ficar assim. E o teclado põe para cá. Pronto. Veja. Aí eu disse a ela, essas coisas de que o sol vai parar, como teve lá no Velho Testamento, né? O sol teria parado no céu, ou também em algumas tradições aí, que houve interrupções no movimento da Terra, no movimento dos astros, o que não é verdade. Isso não se dá. Isso causaria um abalo no universo inteiro, quebraria toda a harmonia entre os astros, a lei de gravidade, de atração entre os astros. Eu disse à colega, olha, amiga, veja, o médium, ele decodifica as coisas e às vezes... Veja, nós não estamos tendo queimadas agora, e as queimadas não diminuíram a visibilidade. Porto Velho, Brasília, estão com visibilidade quase zero. Os aviões nem estão podendo
pousar, os aeroportos foram fechados. Já ocorreu isso quando houve uma erupção de um vulcão e as lavas, a fumaça, prejudicou até a Europa. E nós não tivemos aí uns dias meio escuros. Às vezes o médium vê isso, porque ele se antecipou. As vidências normalmente são esse tipo de segunda vista. O espírito avança, porque ele subiu um pouco mais alto e viu que além da montanha tem um riacho tem uma ponte, a ponte está quebrada, então ele pode dizer, não viaja porque a ponte está quebrada. Eu vi, mas como você viu? Hoje, nós confiamos plenamente na meteorologia, porque é por satélites. Os satélites podem dizer quais nuvens estão se dirigindo para cá, se tem uma tempestade feia chegando, como recentemente os americanos monitoraram a tempestade com uma semana de antecedência, já viram por onde ela ia passar. Então, há fatos que o homem pode avançar no tempo, no espaço. Jesus mesmo viu lá o templo de Napoleão, todo mundo dizendo, esse é o templo de Salomão, não Napoleão, Salomão. E estavam lá, olha o templo. Ele falou, em verdade vos digo que em 3 dias esse templo estará derribado e não sobrará pedra sobre pedra. E de fato ocorreu. E Jerusalém teve de ser reconstruída. Depois, os judeus saem na diáspora lá do ano 71. Jesus era profeta também. E as pessoas diziam, mas ele não previa, não predizia, não fazia profetizações, porque profeta ficou muito associado a quem faz profecias. Vamos profetizar aí o resultado do jogo. Mas não, profeta quer dizer aquele que fala no lugar do outro. Pró, prefixo grego, no lugar de procônsul, pró-reitor. Profeta, fala no lugar do médium. O médium empresta para ele o aparelho fonador e ele atua nas cordas vocais do médium e fala, ou pelo braço escreve. Mas, como os profetas sempre também faziam predições, então, fez uma predição, é profeta. Mas o profeta era mais que isso, sentia os espíritos, dava uma comunicação, trazia uma comunicação boa. É nesse sentido que o profeta era bom. Pela natureza dos frutos que ele produz. Se ele sabe discernir o que é de um bom espírito e o que não é. Ainda hoje, nós estamos aí trabalhando no meio literário, eu colaboro com uma editora, chega livros que a gente tem que rejeitar. Eu me lembro de um livro recente que eu me assustei. O livro tinha sido ditado pela mãe de Maria Santíssima, que a gente nem conhece, né? Mas lá estava o nome. Inês de Roma. Ela que está ditando o livro. E ela conta como é que Maria conheceu José, como é que foi o namoro. Aí José foi atender um cliente, Maria foi junto e nasceu Jesus, Yeshua. Ela, nessa obra, rejeita e ignora toda a história. Eu comecei a ler, eu falei, peraí, isso aqui não tem sentido. Quem é o médium? Nossa, o que é isso? Isso aí está totalmente obsidiado. O espírito convenceu ele que é verdade e ele está mandando ver. Voltando, o profeta, então, é aquele que traz uma comunicação, você fala, não, o que ele está falando tem conteúdo bom. Não importa quem assina. Se é Bezerra de Menezes, se é José das Couves, importa o seguinte, o conteúdo é de elevação. E, em geral, essas mensagens não são longas demais. São concisas, falam o que tem que falar, o suficiente, não exageram. E a gente vê mensagens longas que vêm, cheia de floreios, né? Uma linguagem rebuscada.
e não tem nada dentro. Então, acautelai-vos dos falsos profetas. Certificai antes se a árvore é boa, de onde vem aquela mensagem, aquele fruto. Experimentai os espíritos, que nem todos vêm de Deus. Acho que eu passei a ideia, né? Então vamos no outro slide. Agora é da Gênesis, tá? Agora vamos na Gênesis, capítulo 18. Famoso livro, a Gênesis. Dá para ver ele aí no fundo, né? Vocês não estão vendo? Então, esse aqui é uma edição da LAC, super elaborada, mas na capa fizeram caca. Escreveu o título da obra errado, né? Fim da picada, não? É o fim da picada. Os milagres e as previsões. Predições. Eu vou até mandar, não sei se eu ainda consigo falar com a LAC, mas vou dizer, olha, refaçam logo. E aqui está escrito, versão inalterada do original. Mas não sei se vocês estão lendo aí, eu vou precisar do óculos. É o capítulo 18. Eu pincei algumas frases, para não ficar muito pesado o texto. O item, o tópico 22, Allan Kardec começa a falar que os tempos são chegados, 1860, 1868, e que a geração nova vem chegando, ela vai se sobrepondo à que está aqui, vai havendo uma mescla. E desse cotejamento aí, a Terra vai dar um passo à frente. Então ele diz, olha, um sinal de que a era da transição está ocorrendo é a reação que os homens começam a ter ao materialismo, na mesma medida que ele começa a fortalecer as ideias espiritualistas. É o que se deu com a chegada do espiritismo e outras doutrinas também, que também tinham por base a crença no espírito, na alma, em alguma coisa além do corpo. Portanto, era uma linha que se contrapunha ao materialismo. O materialismo é nec est plus, né? Nada tem além do túmulo. Nihil. Nada além do túmulo. Tudo é aqui. Tudo se resolve pelas leis da matéria. Aí, mais à frente, Kardec, no texto dele, as mudanças também serão sensíveis nas relações sociais. Caridade, fraternidade, benevolência para com todos, tolerância para todas as crenças. Tal será a divisa desse novo tempo. É bem largo, hein? De fato, a própria Revolução Francesa, que é anterior a Kardec, já deu uma sacudida na Terra. Começa ali a Idade Contemporânea. Mas a primeira década do século XIX ainda foi de retrocesso, a Era do Terror. Eu vi agora, deixa eu fazer um parênteses, o presidente da França reinaugurando a Catedral de Notre-Dame, em Paris. Ficou 5 anos sendo reconstruída depois do incêndio, né? E eu lembrei que aquela catedral realmente guarda tanto da nossa história, hein? Lembrei que Napoleão esteve ali. O Papa veio para coroá-lo, imperador, em 1803. E ele tomou a coroa das mãos do Papa, e ele mesmo se autocoroou, e depois coroou a primeira, a imperatriz, esqueci o nome dela, Desirê, não sei. Mas, e ali, e trancou o Papa. O Papa foi para o calabouço. A religião, olha, tinha sido praticamente boicotada, e começam aqueles filósofos, né, nihilistas que vêm com o Nietzsche, o Schopenhauer e outros mais, negando a religião, negando os valores do espírito, tudo.
Entronizaram até uma deusa lá, que era uma moça que dançava no cancã. Eu lembro do Divaldo, uma palestra dele que ele começa falando de Pedro Gaspar Chaumette. É isso mesmo. Um ativista dessa era do terror que entra na igreja e depois ele faz desfilar a deusa Candace, que era essa bailarina do cancã, pela cidade. As ruas que tivessem nomes de santos foram tiradas. Nietzsche dizia, matamos Deus. Agora, esse ópio, essa coisa que nos confunde, não tem. Mas, curioso, passadas algumas décadas, o homem estava totalmente perdido. Aí, cadê? Quer dizer que não podemos crer mais nem nos nossos santos, nas nossas santas. Sem fé, o homem não pode caminhar. Sem Deus, não pode. Aí vem Allan Kardec, com o Espiritismo, e restabelece as verdades. Apresenta um Deus aceitável, agora sim. É um Deus que fala a razão. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus, essa inteligência suprema que governa o universo. Aí, agora sim, nós estamos falando uma linguagem adequada, que atende o coração e o cérebro. A ciência e a religião começam, então, a encontrar pontos em comum. Eu, então, vou seguir aí com o item 24. A nova geração marchará para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Os homens de progresso encontrarão nas ideias espíritas uma possante alavanca. O espiritismo floresceu na França assim, de uma forma muito bela, esplendorosa. Teve resistência do clero, dos materialistas, etc. A resistência foi grande, dos céticos, mas prevaleceu. Tanto que Lyon teve uma grande quantidade de espíritas. Na Bélgica, até na Tunísia, que era uma colônia da França, também. Kardec era muito lido. Hoje é quase um desconhecido. Mas, no Brasil, ele é popular. É até nome de jogador de futebol. Toca para Allan Kardec, e Allan Kardec vai para a área, cabeceou, gol! Um gol espírita de Allan Kardec. Piadinhas à parte, vamos ler mais um pouquinho da Gênese? A Gênese é um capítulo muito bonito esse. Não saber que quiseram adulterar a Gênese, hein? Bem, mais para frente, o número de retardatários ainda é grande, sem dúvida, mas o que podem eles contra a onda que sobe, se não atirar-lhe algumas pedras, será uma luta inevitável. A do passado, decrépito, que cai em farrapos contra o futuro jovem. A era da estagnação contra o progresso. É o duelo da criatura contra a vontade do Criador, pois são chegados os tempos marcados. Os retardatários aí são aqueles que você fala, não tem condição deles ficarem na Terra. Você está vendo a barbárie que reina nas grandes metrópoles, a guerra que campeia aí no Oriente Médio entre nações desenvolvidas, Rússia e a Ucrânia. E os retardatários, aqueles endurecidos, você fala, isso daí não tem noção nem do que é Deus, amor, caridade. São pessoas que estão aí se alcoolizando na rua, provocando encrencas, vivem como bichos, sem nada, sem querer atacar os nossos irmãos mais jovens, os animais, mas há seres que você fala, esse daí não nasceu ainda. Já ouviram essa expressão?
um ser em formação que não nasceu ainda, quer dizer, ainda não ganhou o plim. Mas os retardatários são esses. Você fala, ele vai para a erraticidade, pode ficar um tempo lá e volta. Volta à própria Terra. Se ele não for para um mundo mais primitivo, mais inferior à Terra, um mundo primitivo. Ou ele vem de novo para a Terra, mas para uma região muito atrasada, onde ele, com todo o seu atraso, ainda é melhor do que aqueles do meio no qual ele vai reencarnar. E isso acontece muito. Aconteceu com a Terra, lá atrás. Espíritos capelinos, né, do planeta Capela, vieram aqui, deram um avanço na civilização. É aí que você vê o avanço na arquitetura, nas artes, na agricultura, nas ciências, na filosofia, que aconteceu na Grécia, em parte do Egito, na Pérsia, na Mesopotâmia, no mundo oriental, avanços na religião. Mas conseguem ler aí o que está no 27? A transição para o mundo regenerado, onde o bem predomina, não quer dizer que vai ser tudo flores, mas o bem, os pendores são para o bem, o que já é uma grande conquista. Uma grande emigração se realiza neste momento entre os habitantes da Terra. Neste momento é aquele lá, por isso que eu pus neste. Não falei neste, porque ele estava se referindo ao tempo dele. Os que praticam o mal pelo mal, delas serão excluídos, porque eles seriam um obstáculo ao progresso. Irão expiar seu endurecimento, uns nos mundos inferiores, outros em raças terrestres atrasadas. Serão substituídos por espíritos melhores. E é aí que a gente começa a falar, você viu aquela criança, como ela é? Você viu, já está falando com um ano e meio, já fala, já conhece o abecedário, já conhece as cores em inglês. E aquela criança, nossa, como eles pegam no ar logo. E aquelas crianças que já mostram pendores para o bem. Eu me lembro de uma criança que cortou os cabelos para que a instituição, lá o hospital, os vendesse e fizesse dinheiro em prol das crianças internadas com leucemia, com câncer. Crianças que mostram uma bondade, fala, pai, eu quero dar parte da minha mesada para ajudar aquelas crianças pobres. O pai leva um susto, fala, meu filho está tendo uma sensibilidade que eu não tenho. São crianças da nova geração, com pendores bons, são espíritos renovados. Talvez da Terra mesmo, mas estão vindo em melhores condições do que quando partiram. É nesse sentido que ocorre a transição. Está correndo todo dia. Todo dia. Um espírito endurecido, perverso, bravo, ele nem tem ideia. Ele ficou um tempo na erraticidade, mas já não reencarnou aqui. A gente fala, mas continua o mal, como é que pode? O mal continua aí, você não está vendo as mortes, as guerras, a corrupção. Mas de vez em quando, viu? De vez em quando vem umas coisas aí que leva 1.000, 2.000, 4.000, 6.000, 700.000. O que foi a pandemia? A pandemia varreu da Terra milhões de pessoas. Uma amiga, durante a pandemia, me mandou um livro e disse assim, Rubens, se ela está assistindo, ela vai rir muito aí na casa dela. Ela circulou assim com uma caneta daquelas de marcar texto, o trecho em que o livro dizia, o livro era de 2002 e estava falando da pandemia em 2020, que levaria pelo menos 2 bilhões de habitantes. Errou, né? Não sei se o médium aí que captou a informação trocou o B pelo M,
o M pelo B, pois bi era 2 milhões, mas depois 2 milhões é pouco, porque a pandemia passou disso. Ora, a Segunda Guerra Mundial foram 6 milhões de judeus exterminados. Mas vocês estão vendo que volta e meia nós temos algumas hecatombes, alguns desastres naturais, eventos extremos, e faz o homem ficar apavorado. Está no Livro dos Espíritos, está lá o que estava ocorrendo, e na Revista Espírita, mais certamente. A febre, a doença, a epidemia na Ilha Maurícia, lá embaixo, no pé da África ali, no sudeste asiático, perto da ilha de Madagascar. Uma febre varreu aquela ilha e houve mortes e mortes. Inclusive, havia um correspondente que escrevia para a Revista Espírita e ia contando que a gripe estava matando. Eles ainda não tinham desencarnado e estavam fazendo uns chazinhos lá, era uma família francesa que morava na Ilha Maurícia. Mas que o povo lá começou a associar a epidemia com uma tempestade, em que caíram muitos raios, teve muita chuva. É como se Deus estivesse zangado e jogou a doença, jogou as pestes, jogou o tsunami, jogou o temporal. Essa é a ideia do homem primitivo. Caiu um raio, mata um homem lá, eles diziam, o homem lá de cima não gosta dele, e quando ele quer alguém, ele mata alguém. Então não caía raio, eles diziam, bom, ele deve estar querendo um morto. Vamos fazer um sacrifício, já vamos oferecer para a divindade antes que ele cobre. Olha, eu até trouxe o livro, não vai dar para falar dele hoje. Deixo para a próxima. Olha como ele está surradinho. Herculano Pires, o espírito e o tempo. Ele fala aqui daquela era do terror em Paris, na virada do século XVIII para o XIX. Né? Isso que eu tentei falar aqui para vocês. Um dia a gente fala mais. Mas vocês estão vendo que não adianta você ficar associando. Deus está com raiva, ele vai mandar mais uma... Não, não é assim que age a justiça divina. A justiça divina tem suas leis. E as leis, elas se operam por si mesmas. Se você toma um suco de jabuticaba ou de açaí, bem grande, tá bom, né? Aí você toma mais um, passa mal. Você infringiu a lei de uso e abuso, abusou. Assim são as leis divinas. Vamos ver se eu tenho mais um slide aqui e a gente encerra essa parte. É o 33 aqui, eu acho que eu não li. Vamos lá? O efeito mais notado da era de transição está ocorrendo, dá-se após grandes choques que dizimam populações. É uma forma do progresso na Terra se operar e andar mais depressa. Porque depois de um flagelo destruidor, que não mata o homem, mata o corpo, mas o espírito não. Esses flagelos ativam o processo de renovação. Note-se que em todas as épocas da história, as grandes crises sociais têm sido seguidas de uma era de progresso. Tá bom? Eu podia até parar aqui, né? Tá bom por hoje. Para não cansar vocês. Eu só queria fazer um fecho. Quer dizer que, cuidado, cautelai-vos dos falsos profetas, que gostam de se apresentar assim como lobos, como cordeirinhos, mas no fundo são lobos rapaces, querendo fazer adepto. Não é? Arrebatar rebanhos, trazer adeptos para suas ideias, muitas vezes absurdas. Cabe a nós usarmos de cautela e pregar aquele teste que Jesus ensinou. Observe a árvore. De uma árvore boa não poderá vir maus frutos. Não é?
Eu me lembro que eu escrevi isso numa rede social, em 2019, e o contexto era político. Eu não entrei para debater política, mas como eu estava no meio do tiroteio, eu falei, a gente tem que analisar a árvore. Se a árvore é boa, ela vai dar bons frutos. Então, perdi metade dos meus seguidores. Bom, o que eu trouxe hoje para vocês, também, eu não sei se está aqui, se vou conseguir acessar, porque tem arquivos que MP4 não roda. Aí você põe em AVI, vai. Depois não vai. É um problema. Essa tecnologia. Aliás, foi bom eu falar em tecnologia com vocês, que foi bom a gente falar em tecnologia porque hoje ocorreu algo singular. A editora para a qual eu colaboro, que, aliás, é a editora M. Inclusive, eu queria mostrar umas agendas da M 2025. Pena que eu não tenho nenhuma aqui. Todas que eu tinha eu já passei para frente, presenteei pessoas. Mas ela tem nos 3 formatos, é muito bem feitinha a agenda da editora M. Quem sabe na próxima live eu sorteio aqui umas agendas, hein? Que tal? Mas o que eu queria dizer? O designer nosso lá manda a arte do livro, que será lançado, no qual eu colaborei também. E eu falei, nossa, capa bonita, hein? Não era foto. Eu cliquei, era um vídeo. Ué, achei que fosse foto, era um vídeo. Então, era um vídeo. Apresentando o livro, com fotos muito interessantes, que se sobrepunham, tinha movimento nas fotos. E uma voz bonita, fazendo uma sinopse da história, que é um romance muito bonito, que se passa na Espanha, que envolve uma comunidade de ciganos. Então, eu falei, parabéns aos criadores da arte aí, aos designers, quem fez a locução, está muito bem feita. Dali a pouco, vem lá o designer e diz, olha, isso aí é tudo inteligência artificial. Como assim? Você não alugou estúdio? Não, isso aí não foi assim, né? Bom, eu falei, um dia você me explica como é que você conseguiu isso, né? Então, a inteligência artificial está aí, veio forte. A minha mulher escutou eu contar isso, falou, mas então o homem agora vai ficar sem fazer nada? Não, porque tudo que a inteligência artificial faz é o homem que gerou aquilo. Ele deu as bases para que o software juntasse as peças e fizesse aquilo. Como ele é máquina, o computador faz as operações mais rápido do que nós. Até para juntar um tema no século XIX, um personagem assim assado, e dar um desfecho assim, ele junta as peças e te dá uma versão para você. Escolhe essa. O homem, ele pode entrar numa nova fase, sim. O mundo de regeneração, a meu ver, é um mundo em que a miséria não vai encontrar espaço. Não, porque o homem de bem vai ver o irmão esfomeado, faminto, vai socorrer. O governante terá a nobreza, né? A vontade para governar, e a Câmara, o Congresso, o Senado, os políticos não vão ficar se digladiando como estão, a fim de ganhar dinheiro, emendas, e encher o bolso dos seus aliados políticos. Não. Eles falam, olha, precisamos água potável para a região, precisamos melhorar a agricultura na outra região,
Vamos preservar agora a educação das nossas crianças. As escolas terão um novo modelo pedagógico. Tudo melhora, é nas artes, é na comunicação, é nas tecnologias voltadas para o bem. O homem que reencarnará num planeta regenerado é um homem melhor do que é hoje. Então, nós nos envergonharemos com aqueles que saírem da cartilha. Tocar diferente, ele vai ficar muito constrangido. Porque todo mundo quer o bem, e eu sou uma nota desafinada. Esse é o mundo de regeneração pelo qual ansiamos tanto. E, finalmente, como é que se reconhece nas crianças que elas são do mundo novo? Bom, a criança, de toda forma, é sempre bem-vinda, né? A criança ela pode ser moldada, educada, talhada para o mundo bom. Mas algumas já vêm mostrando os pendores bons. Já estão reencarnados na Terra espíritos diferenciados. Preste atenção neles. E poderão vir outros, e virão muitos outros, e virão, e virão. E ao longo deste século nós vamos ver essas mudanças se operarem. Por hoje eu paro aqui, não sem antes mostrar um trechinho da peça O Carpinteiro de Nazaré. Só um trechinho, tá? É só um trechinho. Tá bom? É isso aí. E eu já vou me despedindo. A gente volta a falar na próxima semana, se Deus quiser. Tchau! Meu bom José se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, pois foi você amar Maria. Você podia simplesmente Viva! Nossa casa está em festa, José. Tua presença aqui é uma honra. Aref, eu não perderia este momento por nada. Viemos com toda a família. Até Yeshua, que esteve fora por quase 20 anos, também veio celebrar as bodas de Gina. Sim, eu ouvia um tipo diferente, raro de encontrar. Soube que é profeta, verdade. Digo-lhe mais, Aref, é o próprio Messias anunciado nas Escrituras. Vamos brindar então, mulher. Mulher, providencie mais vinho ao nosso convidado. Nair, mas por favor, vinho. Nair, vinho. Abigail, como estão as barricas? Temo que não haverá vinho suficiente para tantos. Oh, Senhor, já servimos 3 tonéis. Mais vinho, por favor, mais vinho. Maria, perdoe-nos a ofensa. Não se aflige, minha querida. Está tudo perfeito. Nair! Ora, esta mulher não me traz vinho. Por acaso falta vinho nesta festa? Providencie vinho para os nossos convidados. Ah, sim, um instante. Meu Deus! Senhora, já servimos 3 tonéis. Mais vinho para nossos convidados? Maria, perdoe a ofensa. Não se aflige, está perfeita. Os 3 tonéis. Aí é mais vinho.
aquelas ânforas, encham-nas com água. Vai, um pouco. Faça o que ele pede. Isso. Ora, vinho novo! Este vinho não entorpece, não embriaga. Mas é especialmente bom, Nair, que puseram neste vinho. O mestre de cerimônias está dizendo que nós estamos servindo o melhor vinho da festa. Ó, meu bem, você foi o filho de Maria, o profeta, quem operou este fogo. Nosso vinho tinha que ser acabado. Ele pediu que fossem enchidas 6 talhas com água. Depois orou a Deus e disse: agora pode servir. Então José não mentiu. Esse homem é de fato um profeta. Sim, um dos seus discípulos, Simão, o pescador, quis censurá-lo. Mas o profeta disse que essas bodas eram símbolo da celebração das bodas entre o céu e a terra. E ele é o próprio vinho do qual Deus nos embriagar, deixando sua mensagem penetrar em nosso coração. De infinita bondade. Este homem é um profeta. Fonte de eterna verdade. Paz para todos os homens. Olha que foi meu bom José se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara,